no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu quero compartilhar um versículo com você, mas eu quero conversar com você sobre praticamente todo o texto no dia de hoje. Mas 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está dizendo assim: de manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. E crede nos seus profetas, e prosperareis ou sereis bem-sucedidos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, te louvar e bendizer o teu nome por mais esse tempo precioso em que nos reunimos como igreja para te louvar, para te adorar. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, de muitas vezes em palavras, pensamentos e ações, entristecermos o teu coração, entristecermos o teu espírito, que o Senhor possa realmente voltar os teus olhos para cada um de nós. Eu quero pedir pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que nos assistem, que estão vendo essa transmissão, que o Senhor visite com poder, Pai, a casa, a família, a saúde de cada um dos teus filhos. Visita os hospitais, os leitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga vida. Nós repreendemos todo espírito de morte nesses dias. Repreendemos todo vírus, não somente do Covid, mas todos os vírus, bactérias, doenças. Pai, em nome de Jesus. Principalmente a doença emocional. Como o inimigo tem usado de artimanhas, tem usado pela sua astúcia, Senhor, a trazer essa doença emocional na mente das famílias e das pessoas. Eu quero te pedir que a tua palavra seja a nossa saúde, o teu amor seja a nossa saúde, a tua vida seja a nossa vida e a nossa saúde. Eu abençoo, Pai, a casa e a família de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, o texto todo, né, até o versículo 37, você observa Deus ele concedendo uma vitória a esse rei chamado Josafá. Todos já sabem que após Salomão, o reino ele foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte era Samaria e Israel, né? Israel e Samaria, e o reino do sul, Judá e Jerusalém. E nesse caso, este rei, Josafá, ele é o rei do reino do sul, onde nós encontramos o texto dizendo que era o rei de Jerusalém, o rei de Judá. E aqui, Josafá, ele passa por uma situação muito difícil na sua vida. Um homem que agradou o coração do Senhor, um homem que cumpria os preceitos do Senhor, que fazia a vontade do Senhor, diferente de muitos reis para trás, né? Mas, nesse momento, os moabitas e os amonitas se juntaram com mais um povo chamado Meunita, e vieram atacar Josafá. 3 povos vieram fazer guerra contra a nação de Judá e Jerusalém. E aí você observa no versículo 2 que alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá. Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. Josafá teve o quê? Medo. E resolveu buscar o Senhor. Convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. E a gente vai continuando conversando sobre esse texto. E nós, queridos, não estamos vivendo tempos diferentes. O nosso inimigo não é um inimigo visível. O nosso inimigo é um inimigo invisível. Não a questão do vírus somente que estamos vivendo nesse último ano para cá, mas principalmente um inimigo que tem atacado as nossas emoções, tem atacado a nossa alma, tem atacado o nosso espírito, tem atacado a nossa mente. E muitas vezes nós olhamos para a circunstância que estamos vivendo, olhamos naturalmente para aquilo que estamos enfrentando, para aquilo que estamos passando, e não achamos uma saída. Naturalmente dizendo, não encontramos uma solução.
Naturalmente dizendo, olhamos para tudo isso que estamos passando, pela perseguição religiosa, por tudo que está acontecendo, e olhamos para tudo dizendo assim, puxa vida, e agora? Quem poderá me defender? Né? Não sei se você é da minha época, mas existia um seriado no SBT que chamava Chapolin Colorado. Quando a situação era uma série mexicana, muito antiga, quando a situação apertava para tudo aquilo ali, as pessoas falavam assim, quem poderá me defender? Aí ela aparecia todo feliz, com a roupa vermelha, com um martelo estranho na mão, né? E defendia as pessoas à sua maneira, era muito engraçado naquela época. Parece que a molecada de hoje não tem graça, né? Porque eles são sem graça mesmo. Eles assistem coisas que, misericórdia. Mas na nossa época existia graça, porque era uma comédia sem malícia, era uma comédia sem maldade, né? Não tinha essas porcariadas que nós vemos aí hoje. Então, eu estava meditando nesse texto, essa frase veio no meu coração e eu coloquei como tema da mensagem. Quem poderá nos defender? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, que estamos enfrentando, esse inimigo invisível, e principalmente, queridos, esse inimigo na mente, que está realmente trazendo uma guerra na nossa mente. Se você observar, os inimigos aqui de Josafá eram inimigos visíveis, mas eles liberam palavras, eles liberam notícias que trazem medo, porque a Bíblia diz que Josafá, no versículo 3, ele teve medo. E é isso que as notícias estão fazendo, trazendo medo, trazendo pavor, trazendo angústia, trazendo desespero, depressão, desânimo, aflições. Mas eu acho interessante esse capítulo 20, que há uma decisão, há uma resolução de Josafá. E Josafá resolveu, diante da má notícia, diante das afrontas, diante dos ataques desses três povos, ele resolveu buscar o Senhor. Então o tema da mensagem é essa pergunta: quem poderá me defender? Há um Deus que pode nos defender. Não é o Chapolin Colorado, tá, irmão? Há um Deus que poderá nos defender, que pode nos defender diante de toda a guerra, independente da circunstância, daquilo que estamos enfrentando. Há um Deus, somente um Deus, que pode nos defender diante desta ameaça que estamos vivendo. Quando você pensa que não há mais solução, quando você pensa que não há mais saída, há sim uma saída, e essa saída é o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, o rei Josafá estava enfrentando um problema superior às suas forças. Ele olha para tudo isso e é o que nós estamos enfrentando, queridos. Há um inimigo, há um problema que é superior às nossas forças. É superior às nossas imaginações. Não há para onde irmos. Josafá estava enfrentando este problema superior às suas forças. Ele estava encurralado por um agrupamento de inimigos. Eram três povos. Estava cercando Judá e Jerusalém. Ele estava encurralado. Veja isso, como a Bíblia é tão real e tão fiel àquilo que estamos vivendo hoje. Não precisamos observar e buscar em outros meios. A Bíblia realmente mostra o que nós estamos vivendo. Estamos enfrentando um problema superior. Estamos muitas vezes encurralados por inimigos. A ameaça de Josafá era uma ameaça real e terrivelmente mortal. Sim ou não? O que nós estamos vivendo hoje é uma ameaça muito real. E é uma ameaça terrivelmente mortal. Nós estamos vendo pessoas morrendo, famílias perdendo. É uma ameaça terrível. O ataque dos inimigos para o rei Josafá era um ataque certeiro. Eles sabiam onde atacar. Queridos, naturalmente, a derrota de Josafá seria inevitável. Era inevitável essa derrota. Como eu ministrei esses dias sobre os três valentes de Davi, não sei quem já assistiu essa mensagem, sobre os três valentes, eu preguei acho que numa quarta-feira, foi naquela quarta que deu problema no YouTube e tal, algumas pessoas assistiram depois. Mas se você não assistiu ainda, essa mensagem está lá, acho que 2 semanas atrás, se chama Os Valentes Não Desistem. Assista essa mensagem. O que estamos passando e enfrentando
são ataques certeiros e derrotas naturalmente inevitáveis. Era uma causa perdida para Josafá. Não havia nenhum sinal de esperança. Queridos, se nós olharmos para as notícias, nós em casa já decidimos em não assistir mais jornal. Nós não assistimos mais, seja qualquer emissora, seja na TV Caixão, ou seja nas outras emissoras, nós resolvemos entre nós não assistir mais notícias. Eu, particularmente, não assisto mais notícias. Eu vejo uma coisa aqui, uma coisa ali, pela internet, mas eu não assisto mais. Porque, queridos, eles estão agindo de uma maneira na mente, trazendo um terror, trazendo um pavor, trazendo uma situação de que aquilo que nós estamos vivendo é uma causa perdida, e naturalmente é uma causa perdida. Eles estão agindo de uma maneira para não trazer para nós nenhum sinal de esperança, mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Agora, qual é a receita da vitória? Como reverter uma situação como essa que estamos vivendo? Qual foi a receita que Josafá fez e qual é a receita que ele quer nos ensinar perante a palavra do Senhor para reverter essa situação em que estamos vivendo? E eu vou passar para você e conversar com você agora. Versículo 2. Alguns homens vieram dar essa notícia a Josafá. Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, ou seja, juntamente com as lutas, vêm as más notícias. Já não bastava o cerco, já não bastava a luta. Diante da luta que estamos vivendo, as más notícias vêm. Quantas más notícias estamos ouvindo nesses dias? E quando nós passamos, queridos, por situações de lutas e por situações de más notícias, presta atenção, não sei você, mas eu, particularmente, nós oramos com mais frequência. Você não está orando com mais frequência? Sim ou não? Nós oramos com mais fervor. E quando estamos passando por tribulações, principalmente, a nossa oração se intensifica mais. As provas, queridos, elas não vêm para nos destruir. Toda essa situação que estamos enfrentando não está vindo para nos destruir. Mas ela vem para nos fazer dobrar os nossos joelhos. Amém? E quando que nós devemos orar? Eu vou conversar muito com você sobre esse texto. Quando que nós devemos orar? Quando devemos orar? Primeiro, quando o inimigo ataca. O inimigo está atacando. Segundo, quando estamos com medo. O versículo 3 diz que Josafá teve medo. Terceiro, quando não sabemos o que fazer. Então, quando nós devemos orar? Quando nós ficamos mais intensos em oração? Quando somos atacados, quando estamos com medo e quando não sabemos o que fazer. Aí o versículo 3, já não bastasse a luta, já não bastasse as más notícias, vem o medo. Olha, 3 situações: luta, más notícias e medo. E é isso que a mídia está fazendo. Trazendo a luta em um inimigo invisível, trazendo e bombardeando as nossas mentes com más notícias, para que isso possa gerar o quê? Medo. Mas é pecado ter medo? Homem de Deus e mulher de Deus tem medo? E como tem, queridos? O medo é algo comum na vida de uma pessoa. O medo nunca marca isso no seu coração, o medo nunca é sinônimo de covardia. Nós vemos grandes homens e mulheres de Deus que receberam vitória do Senhor, mas estavam com medo. Josafá recebeu uma grande vitória, nós vamos ver isso mais para frente. Mas a Bíblia revela a fraqueza dele. Ele teve medo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. A Bíblia é tão linda que a Bíblia ela não omite, não esconde nada dos teus filhos, dos servos, dos homens e mulheres de Deus. A Bíblia mostra a fraqueza dessas pessoas.
para que realmente eles possam entender que através da fraqueza humana, a força do Senhor virá sobre as nossas vidas. Então a Bíblia não oculta nada, ela não esconde nada, ela mostra, medo é algo comum, mas medo não é sinônimo de covardia. Sentir medo é uma expressão de um sentimento humano. Agora, o problema é, onde que o medo te leva? Notícias ruins, queridos, pode não ser ruins para nós. Notícias ruins que nós estamos vendo e assistindo, pode não ser ruins para nós. Elas se transformam em notícias ruins de acordo com como eu processo aquela notícia na minha vida. O medo é um sentimento que nós devemos expressar. Mas Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abre comigo, por favor, em Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, eu libero essa paz sobre a tua vida, se você neste momento estiver levando ao conhecimento de Deus através da oração os seus pedidos, queridos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tiver alguma virtude, se há algum louvor ou existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando eu apresento os meus pedidos a Deus através da oração, súplica e ações de graças, então eu preciso voltar, o que precisa ocupar o meu pensamento é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é respeitável, é aquilo que é justo, é aquilo que é puro, é aquilo que é amável, é aquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tome esta decisão hoje. O medo do rei. Olha que interessante que eu falei agora. O problema não é sentir medo, o problema é onde o medo te leva. O medo do rei, olha o versículo 3. Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. O rei teve medo, mas o medo o levou para onde? Para o Senhor. Onde o medo tem te levado? O medo de Josafá, diante desses inimigos, diante das más notícias, o fez voltar-se para o Senhor. Agora, para onde o seu medo tem levado? Onde você tem depositado esse sentimento? Aí o versículo 4, Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Josafá, ele não simplesmente busca o Senhor sozinho, ele convoca o povo para buscar ao Senhor. E é isso que eu quero fazer nesse dia em nome de Jesus. Convocar você para juntos nós buscarmos ao Senhor neste momento. Convocar você para juntos buscarmos. Não me deixa sozinho nisso. Eu quero convocar você, convocar o povo de Deus a buscar o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e os sararei a vossa terra.
Quando nós estamos cercados, queridos, a única solução, escreve aí, é buscar ao Senhor. Quando nós estamos cercados de má notícias, cercados de lutas, visíveis ou invisíveis, a única solução é nós convocarmos um jejum, é nós buscarmos, como povo de Deus, nos unirmos em oração para buscarmos ao Senhor. Ele pode nos defender. Versículo 5. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. Josafá, ele entra na presença de Deus através da oração, depositando em Deus a sua confiança pela oração. Fala para quem está perto de você, confie no poder da oração. Queridos, nós devemos, nós precisamos, nós necessitamos confiar no poder da oração. Josafá fica de pé diante da comunidade de Judá e Jerusalém, no templo, diante do pátio. Ele entra na presença de Deus através da oração. Você vai ver aqui, a partir do versículo 6, a oração de Josafá. Temos que depositar toda a nossa confiança na oração. Deposite toda a sua confiança na oração. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz o texto: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. Muito pode. Deposite a sua confiança na oração, amados. E agora há pouco eu falei para você quando nós devemos orar. Agora eu quero falar para você como nós, o texto nos ensina, como nós devemos orar. Primeiro, o versículo 3 diz, quando teve medo, a Bíblia diz que Josafá orou e convocou jejum. Como que nós devemos orar? Com jejuns. Precisamos consagrar jejum a Deus. Não consagrar jejum para alcançar e obter algo. Não é isso. Jejum, queridos, nada mais é de você mortificar, matar a sua carne. Você sacrificar aquele momento que você vai saciar a tua carne com alimento. E no momento em que você está em jejum, você está se alimentando da palavra. Jejum nada mais é de você se abster de coisas que satisfaçam a sua carne para realmente ser provido daquilo que agrada a Deus. Amém? Como que nós devemos orar? Devemos orar em conjunto. A Bíblia diz que ele convoca no versículo 4 toda a nação para orar e jejuar. Eu estou te convocando nesse dia para orar e jejuar juntamente comigo, buscar a presença do Senhor. Como que nós devemos orar? Terceiro, do versículo 5 ao 11, você vai ver isso. Nós devemos orar agarrados nas promessas de Deus. Aleluia. Nós devemos orar com jejuns, nós devemos orar em conjunto, e nós devemos orar agarrados nas promessas, do versículo 1 a 11, você vê isso, agarrados nas promessas de Deus. Aleluia. O verso 11 ele termina, vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizesse herdar. Agarre-se na herança do Senhor, agarre-se nas promessas do Senhor quando você orar. Ele te fez mais que vencedor. O versículo 8 e 9 você observa. E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal sobrevier, seja espada, juízo, praga, peste, vírus ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Mas, pastor, a igreja está fechada. Não, queridos, a igreja não está fechada. O local que nos reunimos como igreja está fechado.
Viu como mudou? A igreja nunca esteve fechada. Se nós somos igreja, a igreja não fechou. O que está fechado é o local onde nós nos reunimos como igreja para adorar. E eles estão dizendo que quando a peste viesse, a praga viesse, o juízo viesse, a espada viesse, eles se reuniriam no templo para buscar. E quem é a casa hoje? Quem é o templo hoje? Somos nós, queridos. E essa casa e esse templo precisa estar cheio da presença de Deus. Nós precisamos a cada dia buscarmos em jejum, buscarmos em oração, a nos tornarmos pessoas cheias, uma igreja cheia, um templo cheio da presença. Paulo já dizia que nós somos templo do Espírito Santo. Diante de todo esse mal, Josafá está se apresentando diante do Senhor. Se você puder e quiser abrir em Jeremias capítulo 17, você for rápido aí, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto. Olha aqui, Josafá, ele convoca o povo para depositar a confiança em Deus, para não ser um arbusto solitário no deserto. Eu preciso de você e você precisa de mim, querido. E nós precisamos de Cristo. Amém? Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o verso 7. Bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, e não deixa de dar fruto. Aleluia! Quando depositamos a nossa confiança em Deus, e a nossa esperança é Deus, nós não deixamos de dar fruto em meio a peste, praga, juízo ou espada, porque estamos reunidos como igreja, cheios da presença dEle, e quando somos cheios da presença dEle, como ele agora em Provérbios 16, nós confiamos e depositamos em prudência a nossa esperança em Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Pedro está dizendo: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde o medo tem te levado? Josafá foi para o Senhor e levou toda a nação junto com ele. Você pensa que eu também não acordo, tem dias com medo, querido? Lógico que sim, mas eu não vou me dobrar diante do medo. Quando o medo bate a minha porta, o medo assola a porta do meu coração, eu me volto para o Senhor. Eu estou convocando você para estar comigo nisso. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Quem poderá me defender? Só Ele, o Altíssimo Todo-Poderoso. Versículo 10 ao 12, o texto diz assim: mas agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitisse que os israelitas passassem quando vinham à terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da Tua herança, que nos fizesse herdar. Ó nosso Deus, Tu não os julgarás, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão. Olha aí, queridos, que nos ataca. Nem sabemos o que fazer, eu amo esse versículo. Nem sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Mesmo não sabendo o que fazer, mantenha os teus olhos postos no Senhor, amado. Mesmo não sabendo o que fazer, mantenha os teus olhos voltados ao Senhor. Eu vejo nesses 3 versículos aqui, 10, 11 e 12, 3 coisas importantes. Primeiro, Josafá, mesmo sendo rei, ele se abre. Ele desabafa com Deus.
Ele abre teu coração para Deus. Eu não sei o que fazer. Segundo, ele mostra, ele revela a sua impotência e a sua fragilidade. Mostre-se diante do Senhor, revele-se diante do Senhor. Terceiro, ele expressa através dessa sua atitude o seu desejo de viver em total dependência do Senhor, porque os seus olhos estão postos em Deus. Eu sei que muitos que estão nos assistindo acordam de manhã e falam assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Eu não sei como eu vou terminar. Mantenha somente os teus olhos em Deus, queridos. Mesmo que você não saiba, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados a Ti. Ele se abre, desabafa com Deus, ele mostra, revela a sua impotência, a sua fragilidade, ele expressa através da sua atitude o seu desejo de viver em total dependência do Senhor, porque os olhos deles estavam postos em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Mantenha os teus olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele criou a fé, ele consumou a fé. Ele criou a fé através do seu nascimento. Ele consumou a fé através da sua morte. Versículo de 13 a 15 do texto. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Olha só. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, olha, desde as crianças, mulheres, seus filhos. Então o Espírito do Senhor, Jesus, veio no meio da comunidade, e eu peço a Deus que o Espírito do Senhor venha agora, no meio da nossa comunidade, queridos. Onde você estiver, o Espírito está alcançando você, do pequeno até o maior. O Espírito está vindo neste dia. O Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita descendente de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz: ei, o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Eu vou repetir: o Espírito toma a vida do profeta, ele libera uma palavra sobre o povo, ele libera uma palavra sobre a comunidade, principalmente sobre o rei, dizendo: não temais. E eu libero essa palavra sobre a tua vida: não temais, nem vos assusteis, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui através dessa palavra? Assumindo a sua guerra, indo à frente da sua guerra. Não é mais tua, é do Senhor. E o versículo 16, 17 diz: amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis nas extremidades do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados, e veja o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor estará convosco. Se ele assumiu esta guerra, irmão, não fuja. Enfrente o que você tem que enfrentar. Vá naquilo que você precisa ir, porque a guerra é do Senhor. Irmão, e se a guerra é dele, é ele quem proverá as armas para você vencer esta guerra. Se a guerra fosse sua, as armas seriam suas, mas quando a guerra é dele, as armas são dele. Porque a palavra diz, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento em obediência a Cristo.
Se a guerra é dele, as armas são dele. Lembra lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi? Você vem com arma, você vem com lança, com escudo, mas eu vou contra você, na força do Senhor dos Exércitos. A guerra é dele, as armas são dele. Ele tentou pegar as armas de Saul, a armadura de Saul não deu jeito, mas quando ele pegou as armas do Senhor, essa é, queridos, aqui ó, essa é a arma do Senhor para a guerra que estamos vivendo. Você quer ver essa arma? Vai comigo em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios, obrigado Jesus. Efésios capítulo 6. Por favor, abra lá. Em Efésios capítulo 6. Eu já vou entrar na segunda parte da mensagem. Versículo 10. Efésios 6, verso 10 diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Diante de tudo isso que estamos vivendo e passando, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ó, a guerra não é dele? Então as armas são dele. E eu vou falar para você as armas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra as pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, ou potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se a guerra é dele, a guerra é na região celestial. Então a arma tem que ser celestial. Estamos lutando e guerreando contra o inimigo invisível. Verso 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecei firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e o vestido. Perdão, essa tradução é outra que eu estou lendo. Portanto, permanecei firmes, verso 14, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda a oração, e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e o povo de Deus. Diga amém, irmão. Aleluia. Se a guerra é dele, as armas são dele. Porque Zacarias capítulo 4, versículo 6, Zacarias 4, 6 diz: não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu entendo nesses versículos que nós lemos aqui? Do versículo 17, 16 e 17. Sabe o que eu vejo? Não saia da posição que Deus te colocou. Lembra quando ele disse para Josué no capítulo 1? Josué, fica firme, seja forte. Ou seja, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, para nenhum lado. Seja forte e corajoso. Ou seja, Josué, não saia da posição que eu te coloquei. Queridos, não saia da posição que Deus te colocou. E sabe qual é a posição que Ele te colocou? João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é a sua posição? De filho. Não saia da sua posição de filho, permaneça firme, permaneça seguro na palavra, não se assuste, porque o Senhor está convosco.
E queridos, a maior provisão desta guerra que nós estamos enfrentando, vou repetir, a maior provisão desta guerra que nós estamos enfrentando é o Senhor. A maior provisão desta guerra que estamos enfrentando é a presença de Jesus. Ele é a nossa provisão, porque Ele é o pão da vida. Ele é a nossa provisão, porque Ele é a fonte da água da vida. Ele sacia a nossa sede e mata a nossa fome. Ele é a maior provisão desta guerra que estamos vivendo. Josafá entendeu isso. E agora eu quero entrar na segunda parte para a gente encerrar. Versículo 18 até o 23, diz assim, eu vou ler com você. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Para quê? O adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para quê? Louvar bem alto o Senhor, o Deus de Israel. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé diante de todo o povo e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, ou sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem à frente do exército vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Olha a ameaça que estava contra o povo. Eles oram, eles jejuam, mas eles também começam a cantar. Eles começam a louvar e adorar ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Versículo 22, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Enquanto eles cantavam, Deus veio com poder, queridos, aleluia. Enquanto eles louvavam, Deus veio com poder. Enquanto eles adoravam, Deus veio com poder e derrotou esse exército. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores de Seir. Depois de terem exterminado os moradores do monte de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Deus trouxe confusão. Quando eles cantavam, eles louvavam e eles adoravam. Eu quero entrar num detalhe com você interessante. Diante dessa guerra, levante-se. Queridos, diante dessa guerra, não fique em casa. Diante dessa guerra, levante-se, adore e louve ao Senhor. Deixa eu dizer algo um pouquinho sobre louvor. O louvor, queridos, é uma arma de guerra. O texto está mostrando. Josué capítulo 6, você vai ver também, eles diante das muralhas de Jericó, cantavam, louvavam, adoravam, tocavam trombetas. Louvor é arma de guerra. O povo não tinha que lutar, o povo tinha que louvar. Ah, meu Deus, não, agora peraí. O povo não tinha que lutar, Deus está dizendo, vocês não terão que lutar, apenas cante, apenas louve, apenas adore. Queridos, diante disso que estamos vivendo, você não precisa lutar, apenas louve ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor em adoração. Deus guerreia nossas guerras quando nos prostramos para adorar e levantamos para louvar. Eu vou repetir, Deus guerreia nossas guerras quando nos prostramos para adorar e levantamos para louvar. É isso que você precisa entender nesse dia que você está vivendo. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. O louvor é um ato de fé e confiança inabalável. Eu repito, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. O louvor é um ato de fé e confiança inabalável. O louvor tira o nevoeiro do caminho. O louvor tira os nossos olhos da crise e das circunstâncias e nos coloca no Senhor. Ah, meu Deus, não sei se você está entendendo.
O louvor tira o nevoeiro do nosso caminho. O louvor tira os nossos olhos da crise, das circunstâncias e nos coloca no Senhor. O louvor nos coloca no Senhor. Você não tem que lutar, você tem que louvar. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. Aleluia. O louvor, ele muda as circunstâncias humanamente impossíveis. Veja 3 coisas que o texto nos ensina. O louvor aciona as mãos de Deus, o Todo-Poderoso. O louvor aciona a onipotência do seu Deus. Ele pode te socorrer. Segundo, o louvor confunde o inimigo. Enquanto eles louvavam, meu irmão, enquanto eles adoravam, o Senhor trouxe pavor e terror no acampamento deles. É só você olhar o verso 29 e 30. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus deu descanso ao redor. O louvor confunde o inimigo. Eles se mataram entre eles. O louvor trouxe pavor e terror. E terceiro, o louvor traz vitória de forma rápida. Olha o verso 22. O louvor traz vitória de forma rápida. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram desbaratados, eles foram derrotados. O louvor traz vitória de forma rápida. Queridos, nada move tão depressa a mão de Deus quando louvamos. Nada move tão depressa as mãos de Deus quando começamos a louvar. Quando você começa a louvar, os exércitos de Deus começam a agir e a guerrear ao teu favor. Quando você começa a louvar, quando você começa a adorar, os exércitos de Deus, o texto diz, os exércitos de Deus agem e guerreiam ao teu favor. Você não tem que lutar, você tem que louvar. Queridos, a Bíblia diz no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita em meio aos louvores. Aleluia! Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus habita em meio aos louvores. Quando eu mantenho a minha posição firme no propósito, Deus age em teu favor. Os exércitos de Deus agem em teu favor. Queridos, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo só. Um anjo. E 185 mil inimigos foram destruídos. Olha que interessante. Quando nós mantemos a nossa posição, quando a gente começa a louvar, olha que interessante que esse povo fez depois da oração, do jejum, do posicionamento. Presta atenção que o texto mostra, versículo 21. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor que saíssem na frente do exército. Cantores foram aonde? Na frente do exército. Vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O povo louvou a Deus antes da batalha. Antes da batalha, eles louvaram a Deus. O povo louvou a Deus durante a batalha, enquanto Deus desbaratava os seus inimigos. Acabamos de ler o versículo 22. Versículo 21, eles louvam antes da batalha. Versículo 22, eles continuam louvando diante da batalha, perante a batalha. E terceiro, versículo 28. Chegaram a Jerusalém com liras, harpas, trombetas para o templo do Senhor. Fazendo o quê? Louvando. O povo louva antes da batalha, o povo louva durante a batalha, e o povo louva depois da vitória na batalha. E é isso que nós precisamos fazer. Porque isso vai passar, a vitória do Senhor virá sobre a tua vida. Ela virá sobre a tua vida. Continue louvando, continue adorando, em nome de Jesus.
Vem aqui, Guilherme, vamos louvar. Vamos mudar um negócio, vamos pôr em prática esse negócio. Se você estiver na sua casa, lógico que você está na sua casa, mas se você pode, levante. Se você não pode, fica sentado. Mas eu quero te pedir agora, Guilherme está aqui comigo, então eu vou pegá-lo aqui. Eu gostaria que você, queridos, há poder no louvor, há poder na adoração. E diante de tudo que estamos vivendo e passando, só o Senhor pode nos socorrer. Eu não sei onde você está, como você está, mas eu sei que após esse louvor, essa adoração, o Senhor vai trazer cura. Se você está doente, você vai ser curado. Se você está com medo, você vai criar coragem. O louvor é uma arma de guerra, então se você puder ir na sua casa, ficar de pé ou sentado, mas levante as suas mãos e adore ao Senhor, louve ao Senhor. Antes da guerra, no meio da guerra, depois da guerra, pela vitória. Comece a adorar ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira... Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Isso, levante as suas mãos e adore a Ele. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O Senhor está te enchendo nesse dia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós cremos. Eu creio. Está acabando, querido, esse choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Sim. Eu creio. Sim. Ele pode durar uma noite. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Recebe a presença do Senhor aí. Todavia eu me alegrarei. Ele está te curando. Todavia eu me alegrarei. Ele está te trazendo vitória diante desta luta. Continue adorando, continue adorando, continue adorando. Eu vejo as cadeias caindo. Eu vejo Satanás se prostrando neste dia. Adore, 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 adore. O anjo do Senhor está te visitando. Shadarabacai. Coloque em prática o que nós estamos conversando hoje. Coloque em prática o que a palavra está dizendo. Adore a presença. Você não tem que lutar, você tem que adorar, você tem que louvar. Louve a Ele. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Sim. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mesmo que a figueira não floresça, Senhor, não haja fruto na vide, continue adorando, continue adorando, continue adorando. Não pare de adorar, queridos. Não pare de adorar, o seu inimigo está caindo por terra. Deus está trazendo a tua vitória diante disso que você está vivendo, diante dessas ameaças que estamos passando, más notícias que estamos enfrentando. Jesus está te dando a vitória nesse dia, em nome do Senhor. Continue adorando. Eles adoravam antes, eles adoravam na batalha, e eles adoravam na vitória do Senhor. Adore a Ele. Oh,
Shoyandarabase. Rebiambababasui O andará. som que atrai. Sim! Adore a presença Eu dele. já posso ouvir o som que atrai o Espírito. E eu já posso ouvir o som. Seja cheio da presença. Seja cheio da presença. E eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. És o exaltado Rei. Cante a ele. És o engrandecido Cante a ele. Rei. És o desejado Rei. Então vem, então vem. Diga isso a ele. És o exaltado Ele está vindo. Rei. Ele está marchando. Engrandecido Rei. És o desejado. Ouça o exército de Deus. Então vem. Ouça o exército de Deus. Já posso ouvir Sim. o som que atrai. Chorababababasui andará. E eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Ouça, ouça. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. E eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Que o seu coração possa atrair a presença do Espírito. Eu não estou te olhando, mas eu vejo cadeias sendo quebradas. Os céus abertos em favor da tua vida. Nesta peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Nesta peleja apenas adore, louve e cante ao Altíssimo. Que você possa nesse dia se curvar diante dele. E eu encerro essa mensagem no versículo 24. Fica aí. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto. Ah, como eu queria que você estivesse aqui, meu irmão. Procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Quando Josafá e as suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca e ali louvaram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Deus não trouxe apenas a derrota dos teus inimigos. Deus não trouxe apenas a derrota dos adversários. Deus também trouxe o recolhimento dos despojos. Sabe o que é despojo, querido, de uma guerra? Despojo numa guerra é recompensa que você conquista após uma batalha ser vencida. São bens conquistados e adquiridos após um guerreiro ter vencido a guerra e tomado do seu adversário. Deus não somente trará vitória sobre o que nós estamos vivendo, nós recolheremos os despojos. Haverá recompensa, haverá recompensa. Levante as suas mãos e diga isso: haverá recompensa para mim, haverá recompensa para mim. Levante as suas mãos e adore para encerrarmos. Adore para encerrarmos. Aleluia! Minha luz e as trevas fugirão. Não há Sim. outro nome igual. Sim. Com teu poder pra sempre reinará. Para sempre. Não Não há há outro nome igual. Não há outro. E Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus,
versículo 30 diz que houve paz, houve segurança diante do reinado de Josafá. Quando Deus luta, existe paz, existe alegria, existe segurança da parte da sua palavra. Esta peleja não tereis que pelejar, apenas ficai firmes, posicionados, pois essa guerra não é sua, é do Senhor. Você não tem que guerrear, você tem que apenas louvar e adorar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e sejam sobre a tua vida, tua casa e família, em nome de Jesus. Deus habita em meio aos louvores. Deus te abençoe. Até o próximo culto. Fiquem em paz, fiquem bem, em nome de Jesus. Deus abençoe.